Domingo teremos a volta do mais emblemático programa de esportes da televisão brasileira. E esse programa, acho que na memória afetiva de todos nós, né, grandes apresentadores, repórteres, grandes atrações o tempo todo, né? Mas há duas pessoas que são a personificação do show de esportes: Luciano do Vale e Elia Júnior. Tudo bem, Elia? Boa tarde. Grande abraço a você, Zaidan, ao Ronald, aos nossos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. É uma honra, um prazer estar com vocês nesta tarde caliente aqui de quinta-feira, mas é muito prazeroso a gente poder bater papo de roça, né? Papo, só tá faltando o bolo de fubá, o resto a gente tá com tudo, viu, Zaidan? É verdade, Elia. É uma honra muito grande. O Elia, claro, é de casa, então a conversa não é na sala de visitas, não. É todo mundo em casa. Elia, não há, sinceramente, não há nenhum exagero aqui, nenhuma força de expressão. É o mais emblemático programa de esportes da TV brasileira. E você, o programa acho que começou em 83, e 3 anos depois você estava ali no comando e virou ao lado do Luciano a personificação de um sucesso, né? Um sucesso permanente nos domingos na televisão brasileira. Uma marca inesquecível, não é, Elia? Não, sem dúvida. O Show do Esporte é um programa que dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Porque é um programa que está no Museu da Imagem e do Som hoje como historicamente o mais importante do esporte na televisão. Então, marcou época, fez história, ficou nesta consagração não só pelo tempo em que ele ficava no ar, mas também por tudo aquilo que ele inovou. Era uma inovação, a gente não pode se esquecer, e é muito interessante, talvez os mais jovens não tenham ideia do que seja, porque hoje você entra ao vivo com o celular com qualidade HD e entra de qualquer parte do mundo. Nós estamos falando de 1983, 84, 85, 86, onde você tinha que fechar um link com muita dificuldade, você tinha muitas dificuldades técnicas para que você pudesse transmitir os eventos, você não tinha a certeza de que poderia transmiti-lo nunca, e por isso o programa acabou ficando diferente, porque o Elia conta história, e aí por que ele conta, por que o Juarez conta, por que o Luciano não entrou? É porque não está fechado o sinal, e aí você desenvolve a habilidade de ter que ter histórias interessantes para poder contar. Mas o programa tem como grande característica a emoção da transmissão. E essa é uma emoção que se renova. Não tenho dúvida que a partir desse domingo a gente volta com esta característica da televisão viva, da televisão natural, da televisão com conteúdo, que é exatamente aquilo que eu acredito. E para costurar os eventos, claro, se você tiver qualidade com a apresentação, qualidade na reportagem, tanto melhor. Eu acredito nisso, Zaidan, Ronald, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Acredito, a gente está quase todas as noites juntos aqui e o ouvinte da Rádio Bandeirantes sabe que eu tenho uma preocupação muito grande com a informação, com o conteúdo, em fundamentar as posições. É interessante porque eu entendo, estava até ouvindo vocês falarem do Palmeiras, e é importante você tem a opinião A e tem a opinião B, mas o respeito pela opinião contrária é determinante, mas mais importante do que respeitar a opinião contrária é você ter qualidade para poder fundamentar a sua. E basicamente é isso que eu tenho pautado ao longo dessa história. Uma história interessante, né? Porque começou em 83 e foi muito legal, rapidamente para contar para vocês. Eu trabalhava na Band e o Luciano estava na Record. E aí nós estávamos no Pan-Americano de Caracas, na Venezuela, 1983, Pan-Americano que consagrou Agberto Conceição Guimarães, e por aí vai. O Joaquim Cruz ainda não tinha aquele brilho que ele acabou desenvolvendo em 1984, sendo campeão olímpico. A gente tinha um baita de um time de basquete naquele Pan-Americano. Bom, aí nós estamos naquele Pan-Americano, eu era muito menino, tinha 22 para 23 anos, e encontrei o Luciano no corredor ali do IBC, e o Luciano me falou: garoto, nós vamos trabalhar junto. Aí eu falei: opa, ou eu vou para a Record, ou o Luciano vai voltar para a Globo, vai me levar para a Globo de novo, porque eu tinha trabalhado com ele em 80 na TV Globo, né?
E aí, rapidamente, logo depois do Pan-Americano, Luciano acabou acertando e a partir daí começou o Show do Esporte e toda essa história que a gente já conhece. E eu comecei a apresentar o programa realmente a partir de 86, logo depois da Copa do Mundo de 86. E o nosso comentarista principal na Copa do Mundo de 86 era ninguém mais, ninguém menos do que Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Imagine você, Zaidan, andar com o Pelé em pleno México em 1986. É um sonho ou não é? Mas isso pra quem marcou o Puskás não é nada, pô. Foi naquele ano, o pior que foi naquele ano, os caras inventaram um jogo lá e eram os jornalistas do Brasil, porque a gente tinha muitos jogadores de futebol comentando no Brasil, entre eles o Rivelino, o Mário Sérgio, o Tostão, o Gerson, todo mundo comentando por lá. E claro que o Pelé também, mas o Pelé não foi jogar. E aí, entre eles também, a gente tinha outros que vieram, como o Mazola, como o Gordon Banks no gol, enfim, eram muitos jornalistas que comentavam e também ex-atletas que faziam participações especiais. Aí fizeram um jogo lá do Brasil com os seus jogadores principais e, claro, o resto do mundo todo. E aí, olha, quem é que vai jogar? E o Ricardo Fontinelli chegou e falou, olha, é o seguinte, o Elia tem que jogar, porque ele não joga nada, mas corre um bocado. Aí o Juarez, que era nosso técnico, falou o seguinte, ó, você vai marcar aquele gordinho. Eu falei, que sonho, marcar aquele gordinho. Aí, meu amigo, na primeira chegada no gordinho, ele me entorta para a direita. Aí eu falei, bom, tudo bem, deu sorte esse gordinho, mas tudo bem, cerquei ele mais um pouquinho, ele tocou a bola, cruzou pro Mazola, o Mazola de cabeça, gol. Rivelino me dá uma chamada. Porra, moleque, você não tem capacidade de marcar nem esse gordinho, pô. Eu peguei e falei, peraí, alguma coisa tá errada. Segunda bola, eu vou em cima e nada. O cara me corta pela esquerda, eu falei, não é possível. Aí o Rivelino começou a rir, né? O Rivelino não parava de rir. E aí eu falei, alguma coisa tá errada. Eu fui no Juarez e falei, Juarez, rapaz, por que o Rivelino não para de rir, sendo que ele não... Normalmente o Rivelino é muito reclamão. Por que ele não para de rir? Ele falou, garoto, porque o cara que você tá marcando aí é o Puskás. Só isso. Só isso. Pô, olha, você vai marcar aquele gordinho ali, moleza, né? Que moleza. Aí depois de tomar um vareio, aqui é esse cara, pô, é o Puskás, só isso. Esse cara é o... Ronald, o bolo de fubá e a faca e o garfo estão com você. Oi, Elia, que prazer falar com você e falando desse novo projeto. E você lidou com uma questão, uma época analógica do Show do Esporte, né? E eu acredito que as comunicações, se para fechar o link era difícil, falar também com o repórter longe não era coisa muito fácil, né? Você não conseguia se comunicar com alguém em movimento, você tinha que ter um local fixo para falar com as pessoas. Aí você vem aqui para os anos 2020 para tratar com um mundo 100% digital. Como é que o novo Show do Esporte vai lidar com isso? Um abraço para você, Ronald. Você sabe muito bem, né? Você tem uma habilidade muito grande para lidar com o mundo digital, gosta desta habilidade. Eu observo muito e ouço muito os programas da Rádio Bandeirantes, porque a gente tem a ideia não só desta afinidade, desta interação, mas desta tecnologia a serviço do produto. Eu acredito muito nisso. E quando você tem um trânsito de São Paulo que você pode monitorar, quando você tem repórteres em todos os cantos do país e do planeta que podem acrescentar, é interessante você primeiro saber avaliar. Essa é uma grande questão. Eu sou muito favorável à televisão viva. Então, o que eu acredito que a gente vai abrir o programa às 10 da manhã e logo às 10h30 a gente tem o Campeonato Alemão. Então, tem uma grande rodada do Campeonato Alemão que começa às 10h30, bola rolando. Então, você tem que entregar para o Campeonato Alemão às 10h25. Então, entre 10 e 10h25 é atualizar aquilo que realmente está acontecendo, o que pode vir a acontecer. Eu não gosto muito daquela ideia de que você fique perdendo muito tempo com o que já aconteceu. Eu gosto muito daquilo que está acontecendo e que possivelmente vai acontecer naquele domingo. Aí você tem campeonato alemão e depois uma expectativa para a rodada do campeonato italiano que começa uma. Também tem meia hora de programa para essa rodada do campeonato italiano que começa uma, onde você já saberá quais os times que provavelmente estarão em campo no Campeonato Brasileiro, quais são as ausências,
que time provavelmente não terá o seu treinador, muito porque ele já está sendo demitido naquele momento ou já foi demitido na rodada anterior e a expectativa é para saber quem é que vai ser o próximo contratado. Então, basicamente, eu acho que é isso que nos move. Eu gosto muito daquilo que está acontecendo e daquilo que provavelmente vai acontecer. Eu tenho uma paranoia que eu troco mensagens aí dos 20 técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu estava até pensando em fazer essa conta, não consegui fazer, mas assim, de bate-pronto, eu não converso com o Domi Torrente, eu não converso com o Jorge Sampaoli, eu não converso com o Fernando Diniz, que ficou bravo depois que eu comecei a criticá-lo, porque acho que ele corre riscos demais, e eu falava bastante com o Fernando, mas depois ele ficou bravo porque eu critico esta ideia de jogo em que você corre mais riscos do que o necessário, e ele não gostou dessa formação, não gostou desta posição minha, e eu respeito, é um direito dele, mas nunca mais me deu entrevista. Mas são pouquíssimos os treinadores com quem eu não converso, com quem eu não troco Aliás, o informações. Tite teve a mesma reação, né, Elia? O Tite também é impressionante, porque você, Zaidan, é testemunha que eu entrevistei o Tite mais de uma dezena de vezes. Então, é natural que você converse com um cara que você conversou quando ele era técnico do Corinthians, você não o esqueceu quando ele foi para a Arábia, por acaso fez também uma ótima campanha comandando uma equipe dos Emirados Árabes Unidos. Quando ele voltou e foi campeão pelo Corinthians, ele fez questão de vir ao meu programa pela primeira vez, então antes de todo mundo, isso eu não esqueço, respeito muito a atitude, porque eu não havia esquecido do Tite no período em que ele ficou pela Arábia, mas só que sempre foi um momento interessante, um momento de troca, um momento importante para que você possa entender que a via tem a duas mãos. Só que a partir do momento em que eu comecei a criticar de maneira mais veemente o Tite, principalmente por conta daquilo que aconteceu pré e durante a Copa do Mundo, eu não gosto da ideia em que você tenha um jogador que seja o centro total das atenções. Não que eu não entenda que alguns profissionais são diferentes. Acho que são diferentes e precisam ser tratados de maneira diferente. Mas, no futebol, que é um esporte coletivo, essa diferença não pode ir até a página 8, ela tem que ir à página 3. E o Neymar foi tratado até a página 8 de maneira muito diferente. Os familiares do Neymar foram tratados de maneira muito diferente durante a Copa do Mundo. E isso repercute no grupo. Imagine que você é o Douglas Costa e a sua família esteja no hotel no centro da cidade e algumas pessoas da família do Neymar estejam no próprio hotel da seleção. Como você vai encontrar na folga com a sua esposa que teria, em tese, a mesma possibilidade de estar no hotel da seleção e não está? Esse tipo de conversa é ruim e atrapalha o grupo. Além do que, acho que o Tite demorou muito taticamente para enxergar as mudanças que o técnico Roberto Benítez fez quando comandou a equipe da Bélgica, e esta demora acabou custando muito caro. Mas basicamente, Zaidan, o que me incomoda não é nada disso. É o fato de que o Tite jamais voltou a conversar comigo, e isso me entristece mais do que me incomodar. Ô Elia, só mais uma aqui. Tem outra coisa muito legal, que já é uma marca da Band, mas que o Show do Esporte vai carregar, e no momento mais do que oportuno, que é valorizar o futebol feminino. Isso acontece no mundo inteiro. Algumas coisas diferentes já estão acontecendo. Por exemplo, o Lyon, que chegou à fase final da Champions, tanto masculina como feminina, e ganhou a feminina pelo 6º ano seguido, pagou o prêmio idêntico aos homens e às mulheres. É um momento diferente que a gente está vivendo. E no Brasil tem muita coisa para andar, mas o fato da Band e o Show do Esporte estar ligado ao futebol feminino é muito legal para essa categoria ganhar aquilo que merece aqui no Brasil, né? Bom, já não é de hoje que a gente pede para que haja uma valorização do futebol feminino no Brasil. Então você precisa ter atitude para poder valorizar. E eu tenho que entender que esta atitude começa a ser tomada a partir do momento em que a própria CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, define que as premiações de seleções, elas serão idênticas no que diz respeito ao masculino e ao feminino. Portanto, se a seleção
feminina do Brasil, ela for medalha de ouro na Olimpíada, ela ganhará a mesma premiação que a seleção masculina. Se a seleção feminina do Brasil for campeã do mundo, ela vai ganhar a mesma premiação que o masculino, caso o masculino também seja campeão do mundo. Ou seja, essa é uma valorização importante, determinante, que acrescenta muito para valorizar aquilo que há muito a gente entende ser o caminho para o futebol feminino. E a Band vai transmitir o Campeonato Brasileiro, já tem transmitido com boas audiências, e os jogos passarão a ser a partir deste domingo, dia 20, a partir das 3h30 da tarde. Então, acaba o italiano às 3, a gente faz uma espera muito em cima daquilo que está acontecendo no futebol e no Campeonato Brasileiro, e às 3h30 a bola rolando para o Campeonato Feminino. O campeonato termina, a partida termina às 5h30 e a gente faz um pós-jogo e também repercussão do domingo futebolístico até entregarmos para o Milton Neves às 6 da tarde com o terceiro tempo. O Elia, e você teve na sua longa e brilhante história no Show do Esporte sempre uma parceria que foi fundamental, né, que também virava marca, e você teve parceiras ali, craques, e desta vez teremos mais uma vez essa dupla de craques, Elia Júnior e uma craque que, como você falou no começo da nossa conversa, também, assim como o Show de Esportes, não precisa de muitas apresentações, né, Elia? Ah, sem dúvida. Você lembrou bem, eu tive parceiras históricas como a Simone Mello, a Silvia Vinhas, a Elis Marina, que fizeram a sua história e fizeram não só a história delas, mas também acrescentaram muito a história do Show do Esporte. E agora a gente vem com a Glenda Kozlowski, que com todo respeito a tudo aquilo que acontece em termos de mulher apresentando, reportando no esporte, a Glenda é muito diferente. O Nelson Rodrigues, meu caro Zaidan, costumava dizer que ele ia ao Maracanã para assistir aos diferentes. Claro. Só aos diferentes. Eles é que faziam com que ele pudesse e gostasse de ir ao Maracanã. São poucos os diferentes. E o bom dessa história é que a Glenda é muito diferente. Ela tem um retrospecto gigantesco como atleta campeã do mundo, ela tem um retrospecto fenomenal como repórter, tendo participado de 5 Olimpíadas, 4 Copas do Mundo, ela tem um retrospecto fenomenal como apresentadora dos mais importantes programas do Grupo Globo de Comunicações. Então, não é por acaso que a gente está muito confortável de poder ter a Glenda como nossa apresentadora do Show do Esporte. Não poderia ser alguém melhor, mais bem colocado, mais bem qualificado para estar onde está. Tem frio na barriga, Elia? Olha, você sabe que no meu programa à noite, na nossa área, eu entrevisto muito ator, muito cantor. Sim. E aí eu estava conversando com o Tony Ramos outro dia e perguntei exatamente isso. E ele me disse, olha, Elia, você sabe que eu tenho ainda o frio na barriga a cada estreia, quer seja no teatro ou na televisão. E eu te digo o seguinte, com a maior simplicidade, Ronald, eu não tenho frio na barriga, eu tenho sim muita expectativa positiva e muita vontade de fazer bem. Eu tenho assim aquela energia que, por incrível que pareça, eu estou nessa estrada há 40 anos e essa energia se renova a cada programa. Mas eu nunca fiz muita diferença, as pessoas me perguntavam muito, ô Elia, mas o seu programa no Band Esportes, não sei o quê, eu entro para apresentar o programa no Band Esportes da mesma maneira que eu entrarei para apresentar o programa no domingo, no Show do Esporte, da mesma exata maneira que eu apresentarei amanhã a nossa área aqui na Rádio Bandeirantes, ou seja, com a mesma vontade, com a mesma disposição e, acima de tudo, com essa doença, com essa paranoia que eu tenho pela informação. É uma preocupação muito grande de não deixar o ouvinte sem a informação. Eu fico, assim, com aquele controle sobre o que está acontecendo, buscando não perder esse controle, ainda que em alguns casos e momentos a gente perca esse controle, mas a minha missão é buscar informação, é fazer boa companhia, e é isso que eu vou fazer. Frio na barriga não tenho, mas eu tenho sim muita expectativa positiva e tenho uma responsabilidade muito grande, né, Ronald? Porque é uma responsabilidade que, neste caso,
é diferente em relação a todos os meus outros programas. Neste caso, é uma responsabilidade da comparação. Aquilo que foi feito lá atrás e que está sendo feito aqui. Então, nós temos esta responsabilidade. Não gosto muito da comparação, são tempos diferentes, são vidas diferentes, mas, sinceramente, para colocar para você e para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes da Rádio Bandeirantes, neste momento, até por conta da idade, do tempo, da trajetória, eu me sinto muito melhor preparado do que estava nas décadas de 80 e 90. É um momento em que o preparo, a experiência, seguramente fazem a diferença. Bom, a resposta do Elias já afasta uma preocupação dos ouvintes. É claro que o Elias Júnior continua conosco na Rádio Bandeirantes, na nossa área, e a gente nota todas as noites a alegria do Elias em estar na Rádio Bandeirantes, em apresentar a nossa área. Elias, da minha parte, sucesso na empreitada. Deus abençoe muito vocês, o trabalho de vocês, porque o talento ele já entregou para você há muito tempo. Felicidades. Meu caro Zaidan, Ronald, Gabi, a todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, agradeço muito o carinho e eu gostaria de lembrá-los e lembrá-las que o rádio entrou na minha vida e de uma maneira muito importante. Porque tenho 2 minutos, Zaidan? Tem, Elia, que isso? Manda ver. Você sabe que o rádio entrou na minha vida de uma maneira muito importante, porque eu sempre disse que a nossa vida é uma roda gigante, né? Então, ora você está cá em cima, depois vai um pouquinho mais para o meio, e em algum momento você vai passar pela parte mais baixa dessa roda, e saber viver na parte mais baixa da roda não é muito fácil. É complicado, por quê? Porque os amigos, entre aspas, somem, os convites desaparecem e você acaba tendo a vida real à sua frente, porque enquanto você está no foco, enquanto você está com todas as luzes voltadas para você, a verdade é que você não sabe exatamente como é que é a vida real. E eu tive a oportunidade de saber exatamente como é que é a vida real em 2000. E aí, quando você sai, é impressionante, porque você sobe os degraus ali e vai para a porta da rua e sabe que não vai passar mais por aquela porta por um bom tempo ou talvez por toda a vida. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer depois que você sai. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não virei as costas. Eu gosto muito de olhar para frente, foi isso que aconteceu. Mas foi muito dolorido entender que eu teria momentos diferentes. Não é fácil você entender que os momentos são diferentes, que as aproximações não são da mesma maneira como eram. Todas as benesses que você tinha, elas deixam de acontecer a partir do momento em que você não está mais no foco, em que você não é mais o centro das atenções. Isso já aconteceu com 1 milhão de pessoas e aconteceu comigo também a partir de 2000, quando eu parei de apresentar o Show do Esporte. O programa, infelizmente, acabou em 2002 e quando eu saí, houve uma diferença em termos daquilo que eu achava que deveria ser o conteúdo e que quem assumiu achava que deveria ser, e por conta das divergências, a gente acabou saindo e foi interessante sair. Não me arrependo absolutamente por ter saído, muito pelo contrário, a vida me ensinou bastante a partir do momento em que eu não estive mais à frente do Show do Esporte. Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui é que o rádio, ele chegou na minha vida, por quê? Porque eu voltei para o grupo a partir de 2006, eu tive uma passagem rápida pelo SBT, feliz, mas muito rápida. Depois eu tive uma passagem interessante pela DirecTV Mundial também. E aí, em 2004, eu fiz Olimpíada para o grupo, mas só Olimpíada, e depois eu voltei em 2006. Quando eu voltei em 2006, eu voltei com uma expectativa muito grande, claro, eu voltei para o Band Esportes e tinha uma expectativa muito grande de rapidamente estar com um grande programa na Band Aberta também. E isso realmente não aconteceu. E aí você vai ficando com uma expectativa que não acaba acontecendo. Eu imagino que isso deva acontecer com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes. Para você que está me ouvindo aí, você tem uma perspectiva de poder ser promovido para gerente, ser promovida para diretor, e essa promoção não chega, você acaba ficando insatisfeito, isso te incomoda, essa ansiedade, ela te corrói, mas
faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento profissional, do crescimento pessoal, do crescimento espiritual. E você sabe que eu fui encaixando isso, fui aprendendo, fui deglutindo de uma maneira que no começo não era absolutamente natural, mas que depois ela veio me engrandecer. E o rádio entrou na minha vida a partir de 2012 para me mostrar como é importante esta proximidade com o ouvinte, com a ouvinte, como o rádio é diferente, como este veículo acrescenta, como eu ganhei corpo estando no rádio sem a necessidade de estar na Band ou na TV Globo ou no SBT. Não havia essa necessidade, o rádio veio preencher uma lacuna que talvez eu tivesse e nem sabia que tinha, e o rádio veio para me acrescentar, para me aproximar do ouvinte, para me aproximar da ouvinte, e eu sou muito agradecido ao rádio e fiz questão de deixar isso muito claro aqui. Um grande beijo a vocês, muito obrigado pela oportunidade, torço muito para que a gente possa continuar juntos e felizes, porque a vida passa muito rápido. Um grande beijo a todos. Valeu, Elia, boa sorte.